Então, congregação amada do Senhor, hoje a gente, vai fazer a reflexão da semana de uma forma um pouco diferente. Eu vou apresentar em slides. Então, o tema será: o que Israel tem a ver com a igreja? Então, quem é Israel? Quem é a igreja? Qual é o propósito de Deus para a igreja? O que a igreja deve fazer em relação a Israel? Bom, então, quem é Israel? Vamos começar aqui para ver o mapa, né? Aqui é o norte da África, aqui é a Europa, e essa parte preta aqui, ó, é Israel. Veja que comparado aos outros países é mínimo. Mesmo eu aumentando aqui, ainda dá para ver que é um pequeno país. Aqui eu aumentei um pouquinho para que vocês vejam os vizinhos de Israel. Então, temos o Egito ao sul, a Jordânia a leste, a Síria e o Líbano ao norte, e aqui o mar Mediterrâneo. Vamos ver aqui uma vista, né, de Israel. Aqui está o Mar Morto, aqui o Lago Genezaré, ou esqueci o nome, né? Que também a gente é Kineret, né? Aqui mostra a bandeira de Israel e a bandeira de Jerusalém, com as duas oliveiras e o leão, né? Que é chamado leão da tribo de Judá. E aqui está escrito Jerusalém em hebraico. Agora, aqui estão os portões de Jerusalém. Segundo Ezequiel 5:5, fala que Jerusalém está no meio das nações. E esses portões aqui simbolizam isso, né? Pegaram os 12 portões de Jerusalém, distribuíram o mundo inteiro, e, né, para mostrar que Jerusalém é o centro do mundo. Aqui vamos ver alguns dados sobre Israel. A capital é Jerusalém, a área é 20.700 quilômetros quadrados, e em comparação com o Brasil é 411 vezes a mais. A distância norte-sul de Israel é 412 quilômetros e o Brasil 4.394, ou seja, nós somos 10,66 vezes mais comprido, né, do que Israel. A distância leste-oeste, 130 quilômetros. O Brasil tem 4.319, ou seja, nós somos 33 vezes mais largo do que Israel. Com relação à população, Israel tem 9 milhões, população total, entre árabes e judeus. O Brasil tem 213 milhões, ou seja, nós temos 23,5 vezes mais gente. A língua oficial é o hebraico e o árabe. Os principais produtos é agropecuária e indústria, a moeda é o shekel. Agora, um pouquinho da história, os principais fatos. Então, a gente vai ver Jerusalém, arqueologicamente, tem informações que está em torno de 3.000 anos, mas nós vamos começar aqui já com o reinado de Davi, que já, né, Israel já consolidado, em 1.000 anos antes de Cristo. Em 722, o reino de Israel foi dominado pelos assírios. Lembra, os assírios tinham o hábito de levar o povo de uma nação para outra e trazer de outra para cá. Isso aconteceu em 722 anos antes de Cristo. Em 586 antes de Cristo, Judá foi dominado pelos babilônios, né? Nabucodonosor cercou a cidade e conquistou a cidade, levou o povo cativo e ficou lá 70 anos até que o rei Ciro, né, deu ordem para eles voltarem. 70 anos da nossa era, houve a destruição do templo pelos romanos. O general Tito, né, destruiu completamente Jerusalém. E aí, em 1948, nós temos a Guerra da Independência. Em 1967, nós temos a Guerra dos 6 Dias. De 48 a 67,
Jerusalém ficou sob o domínio da Jordânia e em 67 ela passou a Israel. Em 73, no Dia do Perdão, houve uma invasão de todos os países ao redor de Israel. E esse dia é o Dia do Perdão, é o dia mais importante do calendário judaico. Então, foi uma guerra muito terrível, houve muitas perdas. Em 91, teve a Guerra do Golfo, quer dizer, Israel não tinha nada a ver em tese, mas o Saddam Hussein enviava mísseis contra Tel Aviv. Em 2002, houve a primeira intifada, que é a revolta dos palestinos contra Israel. Em 2005, começou a oposição pública do Irã, já falando na ONU, em todo lugar, que Israel deveria ser varrido do mapa, deveria ser eliminado. Interessante que é a Organização das Nações Unidas e ninguém fala nada, mas tudo bem. Também no ano de 2005 houve a retirada unilateral de Gaza. Por quê? Porque os judeus querem paz. E aí eles falaram, não, já que eles querem terra, vamos entregar Gaza para eles, que aí a gente vai ter paz. E o que a gente sabe até hoje, que entregou Gaza, mas não houve paz. Em 2006, a Segunda Guerra do Líbano. Agora, em 2007, Hamas, né, ele foi eleito como do governo, né, da faixa de Gaza. Só para ter uma noção, 10 mil mísseis foram enviados este ano contra Israel. Em 2008, 60 anos do Estado de Israel, né, de 48, completou 60 anos. Houve uma operação em Gaza para tentar reagir com relação a esses 10 mísseis que eram enviados pelo Hamas. Em 2009, Tel Aviv comemora 100 anos. Em 2010, Israel se junta à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Em 2014, nós temos mais um conflito em Gaza, ou seja, desde 2005 foi entregue, né, a terra por paz. E eu me lembro bem, porque em 2005 eu estive lá com minhas filhas e na televisão tudo mostrava os judeus sendo retirados das suas casas. Foi uma saída muito sofrida para o povo em 2005. E agora a gente continua, né, vendo em 2007, né, o Hamas manda 10 mil mísseis contra Israel, em 2014, novo conflito em Gaza. E também começa o BDS, que é Bloqueio, Desinvestimento e Sanções, desde 2005 até hoje, contra o Estado de Israel. É uma campanha ao redor do mundo para desestabilizar a economia de Israel. Em 2015, Benjamin Netanyahu começa o seu 4º mandato. Também é feito o acordo nuclear com o Irã, que foi assinado em julho. Então, há uma onda de violência em Jerusalém com ataques palestinos. Em 2016, ataque em Tel Aviv, também a morte de Shimon Peres. A ONU aprova a resolução condenando Israel pelos assentamentos, mas nenhuma vez ela condena os palestinos pelos ataques dos mísseis que são atirados para as cidades. Agora, em 2017, os Estados Unidos reconhecem Jerusalém como capital de Israel. Interessante que todas as nações do mundo têm o direito de escolher sua capital. Parece que só Israel não pode, né? E existem muitas áreas de conflito no mundo, de disputa. Né? A Ucrânia e a Rússia hoje é um exemplo. Há muitos anos nós vivemos a Ilha das Malvinas, né? Que a Argentina e a Inglaterra brigavam por essa região. Então, isso é muito comum, uma região em disputa, mas todo mundo tem o direito de escolher a capital, mas Jerusalém não pode, né? Bom, em maio de 2018, os Estados Unidos mudam a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. 2019 começa uma instabilidade política com eleições em abril e novembro.
porque o sistema em Israel é parlamentar. Então, o primeiro-ministro ele tem que formar um governo de coalizão. São 120 cadeiras e eles têm que ter 61 de maioria do governo de coalizão. Eles não conseguem formar o governo de coalizão, então é aberto novas eleições. 2020 continua a instabilidade política com novas eleições em março e novembro. É o ano da Covid, né? Mas também foi o ano que inicia os acordos, chamados Acordos de Abraão, com os Emirados Árabes Unidos, com Bahrein, Sudão e Marrocos. E o que é esse acordo? É a normalização das relações diplomáticas, porque, de um modo geral, os árabes consideram Israel como inimigo e não havia as relações diplomáticas. Então, esses acordos de Abraão iniciaram a normalização dessas relações diplomáticas com esses países aqui. 2021 continua a instabilidade política, com novas eleições de novo em março, e aí a esquerda assume o governo. Em 2022, é uma situação delicada para Israel, porque Israel preza muito pela aliança com a Rússia, mas nessa situação da Rússia invadindo a Ucrânia, as relações Israel e Rússia se complicaram. Nós temos ondas de ataque terrorista. E fim do governo Bennett e Lapid, que era o governo de esquerda, a volta de Netanyahu. Esse ano o país está em crise, muitos protestos contra o governo, né, de direita, e o Irã e os palestinos intensificaram os ataques, e obviamente a resposta de Israel, porque os ataques, principalmente nos últimos dias, têm vitimado várias pessoas. Bom, aqui só para vocês terem noção, a gente está vendo aqui um globo, essa foto eu mesma que tirei na Jordânia, não tem o Estado de Israel, entendeu? Nós temos já o Iraque aqui, o Egito, a Arábia Saudita, mas não tem Israel. Então, é só um exemplo de que a situação não é assim, ai, que legal. Não, há uma luta. Mas agora a gente viu o Israel físico, o Israel que existe hoje, né, que foi a nação recuperada, né? Vocês sabem que o Holocausto de 39 a 45 matou 6 milhões de judeus da Europa e alguns em outros lugares também. Mas ao terceiro dia, né, 45, 46, 47, 48, o Estado de Israel foi fundado. E eu considero como uma prova, né, da existência de Deus, do sinal da aliança de Deus conosco, a existência do Estado de Israel. Mas vamos ver aqui na Bíblia o que esse Israel físico, o que esse Israel de hoje tem a ver com o Israel que a gente conhece pela palavra de Deus. Então, eu vou citar aqui alguns versículos e vamos percorrer um pouquinho a palavra de Deus. Então, vamos lá. Deus faz uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó e estabelece o seu povo. Nós vemos isso em Gênesis 12, do verso 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e estabelece o teu povo e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma nação grande, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, essa é uma promessa, né, para a vinda do Senhor e o véu se rasgando, né, fazendo dos dois povos um. Nós vemos que essa aliança ela é eterna, ela não muda. Então, em Jeremias 31, do verso 35 a 37, está escrito assim: assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas
da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor Jeová: se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo o que fizeram, diz o Senhor. Então, essa aliança é eterna, ela não vai mudar. E Deus promete uma restauração. Olha só o que está escrito em Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro em vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Deus julga o seu povo. Primeiramente, pagarei em dobro a sua iniquidade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres dos seus ídolos detestáveis e encheram a minha herança com as suas abominações. Então, o Senhor, ele promete uma restauração, ele julga o povo. E aqui ele pede intercessão e diz que já julgou o seu povo. Eu estou caminhando, né? Agora eu cheguei em Isaías 40, 1 e 2. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é vindo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Então o Senhor fala que ele já julgou. Antes ele falou, eu vou julgar. Aqui ele fala que já julgou e está pedindo que Jerusalém seja consolada. E Deus unifica o seu povo. Aí nós já vamos lá para a vinda de Jesus, né? Nós vamos ver Efésios, capítulo 2, do versículo 13 a 16, que diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um coração, matando com ela em um corpo só, matando com elas inimizades. Então, dos dois povos foi feito um. Então, já passou o tempo da inimizade, agora é o tempo da unidade. Então, Deus não rejeitou o seu povo e a nação tem promessa de redenção eterna. Olha, vocês podem ler todo Romanos capítulo 11. Eu apenas pus 3 versos aqui, o primeiro 26, 27, 28 e 29. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? E a própria Bíblia responde, de modo nenhum. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então, Deus não rejeitou o seu povo, a nação tem uma promessa, e essa promessa ainda existe. Então, vamos ver o plano de Deus para Israel. No Salmo 48, 2 diz, seu santo monte, belo e sobrancelho, é a alegria de toda a terra, o monte Sião para os lados do norte, a cidade do grande rei. Em Mateus 5,35 também está escrito, nem pela terra, nem pelo estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Esse capítulo está falando para a gente não jurar, mas está afirmando que Jerusalém é a cidade do grande rei. E Ezequiel 5,5, que eu fiz referência lá atrás para mostrar os portões de Jerusalém, assim diz o Senhor Jeová, esta é Jerusalém, pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Então isso é dito de Jerusalém, vai mudar. E qual é o projeto de Deus para a igreja? O plano de Deus para a igreja não se completa sem passar por Israel e Jerusalém, que é a cidade do grande rei. Deus nos deu a Bíblia para, através dela, conhecer e entender o que ela diz sobre Israel e qual o seu papel no plano de Deus. Então, por muitos anos, houve inimizade entre Israel e a igreja. Mas, se a gente buscar a Bíblia, a gente vai ver
que não é projeto de Deus que socorra, mas pelo contrário, é que a revelação para a igreja não vai se completar sem passar por Israel e Jerusalém, sem passar por você compreender e entender o papel de Israel e Jerusalém. Aquilo que nós falamos, a aliança eterna. A igreja não substitui Israel, essa aliança é irrevogável. Então, o que a gente deve fazer? O que Deus quer? Ele quer que Israel seja consolado. Nós já vimos lá no Isaías 40, 1 e 2, consolai o meu povo. Orar por Israel, né? Orar pela paz, o Salmo 122, haja paz em Jerusalém, né? Então, são muitas as passagens. E a igreja deve o quê? Abençoar o seu povo. Ir a Israel pela intercessão, que é se colocar no lugar, né? É quando a gente ora e é uma oração forte, você se coloca, sofre com o povo. Ir a Israel pela contribuição financeira, você pode ajudar igrejas que existem lá, igrejas cristãs. Ir a Israel pisando os pés na Terra Santa, indo, viajando, conhecendo, entender o papel de Israel no plano de Deus. Então, isso é importante. E aí a gente vai ver que Israel ele já é uma prova de que é um sinal da aliança de Deus com os homens, porque não era para existir tamanha a violência que Israel sofre, o combate, tantas nações querendo varrer Jerusalém do mapa, tantas guerras, em todas elas Israel foi atacado. No caso da Guerra dos 6 Dias, as tropas egípcias e dos outros países já estavam em deslocamento. O que aconteceu é que Israel se adiantou não de atacar sem ser atacado. Estavam deslocando, mas ele conseguiu atacar os aviões da Força Aérea Egípcia em solo. E isso fez com que a guerra durasse apenas 6 dias. Então, veja o que o Deuteronômio 11:12 diz. Terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Então, Israel é a prova da aliança de Deus com os homens. Né, listei aqui 4 pontos, né, que são possíveis explicações. A história e a cultura. Porque, por causa da Bíblia, desde cedo, todos os judeus ensinavam a leitura e aprender e estudam a Torá. Você vê que eles foram expulsos, ficaram anos fora da sua terra, resgataram sua língua, resgataram os seus princípios. Era para eles nem existir, né? Depois do Holocausto, eles foram praticamente dizimados, no entanto, eles existem, estão lá. Uma outra causa que eu acho interessante, eles têm um apreço por tecnologia e inovação, eles valorizam, né, os empreendedores. A educação é de qualidade, porque há um interesse, né, pelo conhecimento, pela leitura, pelo entendimento. E um outro detalhe muito importante que eu achei e quis colocar aqui é o respeito pelo empreendedorismo e pelo fracasso. Eu já fui empreendedora e quando não deu certo, né, o meu projeto, e aí você fica assim, não, fracassei. Em Israel, o fracasso é motivo de vitória, porque todo mundo fala assim, você já sabe um jeito que não dá certo, né? Então, gente, o que eu queria trazer aqui como mensagem é isso. Como é importante a gente saber o papel de Israel hoje, o Israel físico. Então, não é só as referências a Israel feitas na Bíblia, é a herança de Abraão, mas é também o Estado de Israel hoje. Então, isso é concreto, é físico, e nós devemos entender e compreender o que a Bíblia diz sobre, e não aceitar teorias, né, que estiveram presentes entre nós, e ainda existe até no meio da igreja, que é a da substituição de Israel. Mas nós vimos versículos ali que a aliança é eterna, ela não vai mudar. Então, a igreja não substitui Israel. A igreja tem seu papel, Israel tem seu papel no plano de Deus. Agora eu quero mostrar algumas fotos, só a título de ilustração. Aqui é o Muro das Lamentações. O que é isso? É uma parte da fundação do Templo de Salomão. Então,
na verdade, é do segundo templo, desculpe. Então, Jerusalém já foi destruída muitas vezes, e aí se reconstrói por cima, e esse é o fundamento. E é considerado o lugar mais sagrado para os judeus. E aqui é uma parte onde oram as mulheres, e aqui onde oram os homens. Mais um detalhe, né, mais de perto do Muro das Lamentações. Então, na verdade, é o muro onde o povo chora a sua destruição, né? É interessante que sacerdotes aqui, eles fazem suas orações, fazem o bar mitzvah, que é quando o jovem ele tem que responder a perguntas que os sacerdotes, os sábios fazem, e aí, aos 13 anos, ele passa a ser considerado homem, né? Aqui nós vemos o lugar onde nós, os cristãos, acreditamos, parte deles, né? Que foi daqui que Jesus, esse foi o túmulo dele, né? E esse túmulo está vazio porque Jesus ressuscitou. Mas apesar de, são dois lugares, né? O Santo Sepulcro e o Jardim da Tumba. Mas de toda maneira Jesus existiu, Jesus morreu, ressuscitou. Em algum dos dois lugares ele ressuscitou. Nós evangélicos acreditamos que tenha sido o Jardim da Tumba, mas isso não vai impedir a obra redentiva, a obra maravilhosa de Jesus. Mas é interessante você, né, visitar. Aqui, né, está a porta dessa tumba, né, onde fala assim, ele não está aqui porque ele ressuscitou, né? E aqui no que é conhecido como o lugar do cenáculo, que foi a última ceia, tem uma árvore de oliveira com videira e trigo, que são as três principais árvores, né? Elas são simbólicas na Bíblia, né? Aqui eu achei interessante, isso foi, acho que no ano de 2019, que na Igreja do Santo Sepulcro havia um cartaz mostrando cristãos decapitados no mundo islâmico, né? Especialmente pelo ISIS, que é o grupo terrorista, né, mais forte. Aqui a menorá em ouro em Jerusalém, é uma menorá, vocês podem olhar lá em Êxodo, vai descrever como era esse castiçal de 7 braços que deveria ser iluminado constantemente, né? Então foi feito essa menorá, que é um dos símbolos de Israel também. Ele muda de posição, ali foi em 2006, aqui já em 2008, ele está em outro lugar. Em 2016 também passou para outra praça, em outro lugar. Aqui uma oliveira dos templos, acredita-se que seja dos templos de Jesus, se não for, ela é muito velha. Aqui a Knesset, que é o parlamento israelense, né, onde está as 120 cadeiras. Aqui em 2011 a gente vê como a terra é quase toda deserta, cada árvore que nasce ela depende de uma irrigação, de um cuidado, de um zelo. Não é como nós, né, que brota até entre as pedras, né? Aqui também uma menorá, que é um símbolo, ela fica pública. Aqui Tel Aviv, que é uma cidade moderna, aqui é em 2016. Opa, ali passou uma imagem de Tel Aviv, aqui Tel Aviv em 2016. Aqui em 2008, o Mar da Galileia. Aqui a Cafarnaum, a cidade onde Jesus viveu. Olha, desde a primeira vez que eu fui para Israel, em 1992, até esse ano, muita coisa aconteceu. As escavações arqueológicas e os ensinos, eles têm feito descobertas que, né, tem cada vez mais confirmada a existência do Jesus histórico. Os manuscritos do Mar Morto, que é a primeira referência literária extra-bíblica, né, falando do modo de viver, foram encontrados milhares de textos e foram, né? Hoje existem muitos documentos, prova a existência de Jesus. Aqui é a multiplicação, né? Eu achei muito interessante nessa vez lá
no Rio Jordão, que tantos e tantos peixes, né? A gente lembra da multiplicação que pertence ao Senhor. Rio Jordão, que normalmente é lugar feito para batismo. Aqui o Mar Morto é o lugar mais baixo da terra, é muito salgado. Você boia sem querer, não tem como nadar, porque você só fica por cima. Aqui, em 2011, o Mar Morto também, lá no fundo, Qumran, onde nessas cavernas, em 1946, foram encontrados manuscritos conhecidos como manuscritos do Mar Morto. Aqui, eu já fiz eu já fui 2 vezes para Israel, através de uma ONG, num trabalho voluntário. Então, eu trabalhei numa base perto de Beersheba, em 2016, era uma base de telecomunicações, então ficava soldando os fios e tal, mas todo o trabalho voluntário, você não precisa de saber nada assim de tecnologia, nem nada, tudo que eles podem te ensinar e te ensinam lá. E é uma experiência tremenda, porque você dorme no alojamento onde dormem os soldados, então você entra para dentro, né, da vida israelense. É uma oportunidade muito rica. A ONG chama Sar-El. Então, é muito, muito bacana essa oportunidade. Aqui também, né, a gente fica vestida de roupa, né, do Exército. Aqui, em 2016, o Museu da Aeronáutica, aqui o Iron Dome, mas não é ele, né, é uma foto dele, que é o que protege Israel dos mísseis que são lançados na faixa de Gaza pelo Hezbollah. Aqui, já dentro da cidade amuralhada, é o portão de Damasco, aqui foi tirado em 2019. Aqui já nesse ano, em Tel Aviv, como eu fui em janeiro, né, na praia está aí de roupa de frio, né, mas tem gente que tem coragem, que está lá nadando. Então, gente, o que eu queria passar para vocês é isso. O Israel que existe hoje, o Israel físico, ele é o Israel da Bíblia. Então, Deus tem um plano e um propósito para a igreja, e esse plano e propósito de Deus para a igreja não se cumpre se nós não entendermos o nosso papel para com a igreja. Qual era o papel que eu já falei lá? Consolar, amar, visitar, contribuir, saber, compreender o que Israel significa. E aqui eu citei alguns sites que vocês podem procurar informações sobre Israel. Então, gente, hoje foi um pouco diferente, né? Mas qual é a reflexão? A reflexão é sobre Israel, né? Que em nome de Jesus a gente possa compreender, né, o que Deus quer de nós e como é importante conhecer Israel. Então, eu quero que todos tenham uma excelente semana na luz e na graça do Senhor. Deus abençoe a cada um. E vou continuar pedindo para compartilhar esse vídeo, comentar. Quem sabe alguém nesse exato momento precisa de ouvir, né? Então, em nome de Jesus, sejam todos abençoados. Tenha uma excelente semana, no nome santo de Jesus. Amém.